Bom dia, rapaziada. Bom dia, meus amores do oitavo ano, Geografia. Estamos aqui de volta nesse dia ensolarado, um dia bonito, né? Para alegrar a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Que Deus nos abençoe, nos guarde sempre. Eu sou o professor Giorgio Paulo e hoje conto aqui com o intérprete de Libras. Olha o nome do rapaz, Klinsmann Clayton, nome do jogador da seleção da Alemanha, né? Aqui só tem jogador caro, né? Temos aqui aí o meu amigo Jonas que está ali levando essa imagem linda. Eu botei até perfume para ficar cheiroso na imagem, né? Já já a gente vai ter esses recursos. E hoje eu trago também uma pessoa que vai participar, está participando já há um bom tempo conosco, né, das nossas aulas. A professora Vanessa, seja bem-vinda, professora Vanessa. Opa! Olá, pessoal do oitavo ano, garotas e garotos, sejam todos bem-vindos. Estamos hoje aqui ó, com um cenário bem bonito, colorido, para a gente iniciar aqui essa aula tão maravilhosa, né? E a disciplina também, né? Isso mesmo, professor Giorgio. Geografia é muito massa, o assunto também é bem legal. Então vamos embora. E sempre lembrando, né? Estou aqui no chat já, certo? Atenta à participação de vocês. E se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, não perde tempo não, meu povo. Olha aí os QR Codes, ó, Juninho esperto, viu? Juninho tá doidinha pela interação do pessoal aqui, não é não? É. Olha aí, você pode direcionar o celular, a câmera do celular, né, do seu celular, para esses QR Codes, baixar o aplicativo do Educa Recife e fazer a sua interação aqui. A sua participação é muito importante. Então, se liga, baixa o aplicativo, interage com a gente. Não gasta os dados móveis do seu celular, é financiado, né, pela prefeitura. Então, não perde tempo, né, professor Giorgio? Vem com a gente, Exatamente. porque juntos a gente consegue muito mais. Juninho Play fica ali atrás do monitor, a gente nem enxerga Juninho Play, rapaz. Agora levanta a mão assim, né? Juninho Play, que é um cara que está desenvolvendo um projeto muito massa, viu, professora? Que a gente descobriu ontem, né? Que é aquela agricultura. Isso, né? Como é o nome? ele é Como é o nome? agroecologia. Agroecologia, mas tem um negócio aí da floresta, né? É agrofloresta. Agrofloresta. Gente, geografia, vocês já sabem que a gente tem algumas subdivisões da geografia, né? Geografia física, geografia humana, a parte aí que trata de relevo, né? De paisagem, fusos horários, localização geográfica. Tem uma série de temas da geografia, né? Que é a parte da geografia física. Geografia humana vai tratar de povoação, de cultura, de economia, né? Uma série de situações que você se assemelha um pouco, né? Passeia junto com a história, com a sociologia, com a filosofia, que são disciplinas afins, né? De temas transversais aí da nossa LDB, né? Enfim, daquilo que move a educação e move os nossos conteúdos curriculares. De boa? Então vamos lá, continente americano, nós estamos numa sequência, né? Nós já vimos aí uma parte de física, né? Agora vimos uma parte inicialmente aquela questão do continente americano, mas da América anglo-saxônica, América latina, né? A gente vai dar uma retomada em alguns pontos desses para continuar com esse assunto sobre economia no continente americano, beleza? Então acompanha aí, ó. Então eu trago aqui de boa, logo de cara, o quê? Toca aí em tela cheia, Juninho Play, ou é Jonas? Ó, colonização e ocupação territorial. Olha só, você vê aí, né, duas grandes massas, né, onde essas massas estão compostas por os seus países que formam esse... Lembrar vocês que o continente americano, né? Você vê aí, bem do seu lado esquerdo do monitor, você vê o Canadá, Estados Unidos e o México lá embaixo, certo? Agora, interessante é que tem uma parte ali, Honduras, Guatemala e Belize, que está ali no Mar do Caribe, né? No Golfo do México, que liga exatamente a América do Norte e a América Central e a América do Sul, aí com dois grandes países gigantescos, que é o Brasil, né? O nosso Brasil, e a Argentina aí dos Los Hermanos Argentinos, né?
Continental, exatamente. Você vê que o Brasil é um dos maiores países da América do Sul, né? Então a gente tem aí uma subdivisão, a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Mas lembrando que essas três massas estão quase na mesma plataforma continental. Havendo aí algumas rupturas, por isso em algumas regiões existem terremotos, né? Existem alguns vulcões, né? O Brasil, graças a Deus, todos estão assim dormindo, adormecidos, né? Há mais de 500 anos que a gente não tem nenhuma erupção vulcânica no Brasil, né? Embora a gente saiba, por exemplo, que a ilha de Fernando de Noronha é uma ilha vulcânica, né, com poucas áreas, pouca ou nenhuma área verde para agricultura, né, professora? A senhora que morou em Fernando de Noronha, né, diga aí um pouquinho para a gente. Pois é, esse ambiente insular, né, que vem aí de ilha, é uma ilha vulcânica, como o professor Giorgio colocou, né? Não corre risco, viu, de ter aí nenhuma erupção vulcânica, né? Já está tudo resfriado e a formação realmente ali é rochosa. Agora, uma questão interessante, viu, aí para essa questão da agricultura. É um terreno fértil. Tudo que planta lá dá. Olha aí, Juninho, se tu quiser plantar lá em Noronha, vai-se embora para lá, porque lá é certo, viu? Como a terra é vulcânica, então é um terreno bastante fértil, né? Bom para a agricultura. O clima também, né? Ajuda bastante da região. Então, é aí um lugar bom, viu? A pessoa pode estimular lá a agricultura familiar, que dá certo. Mas eu digo uma agricultura um pouco em dimensões menores, né? Em dimensões menores. Porque mas ainda... recursos hídricos, água, por exemplo, potável, é muito difícil, né? Mas como é um ambiente, né, de ilha, né, um pedacinho de terra no meio do oceano, apesar de existir um sol bastante forte, né? A gente costuma dizer lá, eu que já tive a experiência de morar lá, que era um sol para cada pessoa, que é quente. Parece muito com o clima do Agreste. Do Agreste, né? É bastante quente de manhã e à noite a temperatura baixa um pouquinho. Mas ao mesmo tempo que existe esse calor tão grande, né? Muito sol, muito quente, também existe muita chuva no período de chuva. Então, tem açudes lá, né, que pode ter essa captação de água da chuva e poder irrigar as plantações. Então, existe até lá alguns agricultores, inclusive, né, no processo de moradia mesmo da ilha, né, porque a ilha foi um período só ali presídio, né? E tudo mais, mas no processo que começou as pessoas habitando, né, morando ali, as construções, o processo mesmo de urbanizar, né, a área, existia muito essa questão da agricultura e também criação de animais, viu? Inclusive algumas praias levam o nome, né, como Praia do Bode, Baía dos Porcos, é por conta da presença de Praia do Cachorro. Isso, Praia do Cachorro também, né? Apesar que essa Praia do Cachorro falam que é referente a um rugido, né, da onda, né, o som, barulho que faz, né? E uma pedra lá que dizem que parece bastante com o cachorro, com a pedra do vulcão lá, né, da questão aí geológica mesmo da ilha. Beleza. Então vamos lá. Você vê aí em tela cheia, eu botei aí uma imagem, né, do continente, a turma fala continente sul-americano, né? E aí a gente lembrar que o continente americano, minha gente, é uma coisa só. Então, quando a turma se divide, não, continente sul-americano, centro-americano, norte-americano, isso é uma questão de eugenia. Que molesta é isso? Né? É uma questão de uma ideologia de superioridade racial que está embutido por trás dessa questão. Lembra que, por exemplo, a própria teoria diz assim, a gente vai ver aí no mapa, já eu vou trazer o Estreito de Bering. Né? O Estreito de Bering, ele liga o Alasca, né, o Mar de Bering, ligando aí as duas placas da Ásia, extremidade ali da Rússia, né? China, né, aquela região do Estreito de Bering, né, e o Canadá, e onde é o Canadá, que os Estados Unidos comprou essa parte aí, não é, do Alasca, né, dos Estados Unidos. Aqui, ó, você vê aqui nesse mapinha que eu trouxe para vocês, olha lá em cima, né? Corta aqui para mim, por favor, Juninho Play. Vê se dá só para aqui aqui, ó, essa região aqui, ó, tá vendo? Tá ligado aqui?
você tem o Canadá, os Estados Unidos e o México. Olha, enquadramento. Certo? Enquadramento aqui. Aqui é o Vive a Cores, meus amigos. Tá brincando aqui, com o pessoal da TV Nova Nordeste? É show de bola. Então, ó, aqui na América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Aí aqui em cima, vê que tem uma bandeira dos Estados Unidos aqui. Por quê? Porque os Estados Unidos, na época da guerra, né, de independência, de ocupação do território, na famosa marcha para o oeste, ó, aqui está o leste, o oeste, o norte e o sul, né? Então, a marcha para o oeste, o Far West, né? Então, ó, chegou para cá, comprou esse território aqui da Rússia, aí por volta de 1800, 1850, nesse período aí. Como também essa região aqui, que pertencia muitos já à América Espanhola, e o México, o Texas, o estado do Novo México, né? Que é uma característica da cultura espanhola, e os Estados Unidos abocanhou. Então, existe uma teoria de que o homem americano ele veio do Estreito de Bering, da Ásia, passou e povoou essa região e daqui desceu. Isso é uma das teorias da origem do homem americano. Tem a Malaio-Polinésia, tem a australiana, e tem também alguém que defende do autoctonismo, né? Que quando Deus fez o mundo, né? Ele fez assim, ó, a história de Adão e Eva é um mito, né? Ele salpicou assim, vrup, salpicou. Então caiu meio mundo de gente, cada um numa parte da terra, né? No lugar. E aí, mais uma ideia, mas essa minha aí, eu sou meio doido. Mas eu corta para cá. Então vamos lá. Eu adiantei aqui, vou passar para cá de novo. Eu trago aqui a questão da população, ó, em 953,6 milhões de pessoas. Isso, censo 2012. O continente americano é o terceiro mais habitado. Ó, o continente americano é o terceiro mais habitado, depois da Ásia e África. E aí, meu povo bonito da minha cidade, do meu Recife, do meu estado de Pernambuco, que assiste pelas ondas da TV Nova Nordeste, né? Preste atenção. Não brinque não, que eu fico pulando assim, quer poder animar. Ó, a América eu já sei quem são, né? Ásia, veja, a gente diz que o continente europeu e a Ásia é uma questão cultural, porque ali é uma Eurásia, é uma plataforma só. Mas até os montes Urais, na Rússia, a parte oeste é a Europa, né, ocidental, e a Europa oriental com a Rússia, e vai até, ó, China, Japão, o que a gente chama de Ásia. E a África, que é um continente gigantesco, né, tá certo? É maior do que o da América do Sul, ó, se você prestar atenção no mapa. Beleza? Mais adiante, eu trago o seguinte. Tela cheia, Juninho Play. Ó, olha aquele mapa ali, aquele mapazinho preto ali, ele dá uma piscada assim. Professor, a gente está aprendendo. Olha só, os primeiros povos a ocupar o continente americano chegaram a esse continente há mais de 15 mil anos. Estudos estimam que eles eram grupos advindos, olha só, da Ásia, através da passagem do Estreito de Bering, que nesses tempos encontrava-se congelando ou congelado já, não é, possibilitando a migração por terra. Quer dizer isso? Corta para mim. Ó, o Estreito de Bering, a região lá em cima no extremo norte, é gelo, meu povo, é gelo, frio, é negócio de menos 50 graus, né? É negócio de você dar uma cuspida assim, ó, puf, cuspida, quando já sai a pedra de gelo caindo no chão. Meu filho, é frio. Eu só de pensar já estou morrendo de frio. Imagine o cara que mora lá, né, no Alasca. Então, o que acontece? A gente tem, por exemplo, os índios, os primitivos habitantes das Américas, que são os índios, né? Tanto lá nos Estados Unidos, Canadá, os iroqueses, os comanches, cheyennes, né? Os moicanos, né? Esses índios também se parecem com os nossos habitantes indígenas brasileiros, né? Meio asiáticos, olhinho puxado, a cabeça redondinha, cara de bolachão. Não tem muito cara de bolachão porque é cara redonda, viu? Cara de lua. Não tem muito pelo só aqui, ó, na cabeça. Né? O resto do teu corpo no sovaco mesmo não tem, né? O que foi, Juninho Play? Né? Não tem, mas veja, tem pouco pelo. Veja os índios nossos aqui do Xingu, do Amazonas. Observe, só tem cabelo na cabeça, professora. Né? Isso é uma característica asiática. Então, o que quer dizer?
Por exemplo, uma criança que tem síndrome de Down, veja se não parece com o pessoal ali da Mongólia, né? Da Mongólia, que é a Ásia, né? Pertence à China também um período de tempo, participou, mas por isso que também tem o nome de mongolismo, porque as feições, as características, ela é parecida com o pessoal da Mongólia. E Down, aí é a questão do médico que descobriu, né? A questão do cromossomo e tal, aí é biologia, não é comigo não. Mas enfim, Aula de ciência. aula de ciência aí com tia Carol, né? Tia Carol, ciências. Carol, Cláudia e Isabel. professora Bel. Aí são com elas. Eu não me arvoro a falar de ciência porque não é minha praia, né? Minha praia ainda é geografia, história. E aí, ó, vê nesse mapinha aí, tela cheia, por favor. Ó, veja aí, no centro onde tem aí, ó, Arctic Ocean, ó, Arctic Ocean, 75 graus. Aí você tem essa linhazinha vermelhinha, ó, tracejada, tá vendo? No mapa, no meio, tem a parte verde e a parte amarelinha. A parte verde, meu povo, é a parte da Mongólia, né? Kalima, naquela região ali do extremo oriente, certo? Embaixo ali, ó, já pega a parte do Japão, sabe? Mas ali, ó, Bering Strait, ou seja, o Estreito de Bering Shoal. Ó, o inglês tá bom. O professor é poliglota, Ah, gente. menina, Fala aqui, francês, inglês. Je parle français un peu. Parlo bien italiano. Anche noi andiamo a parlare português, sim? É melhor. Então, ó, volta de novo para a tela. Olha aí, então você tem os Estados Unidos, ó, United States, Alaska. Aí do lado rosinha aí, ó, Yukon Territory. Então, o território do rio Yukon, né, ele parte tanto para os Estados Unidos quanto para o Canadá. Ali a Colômbia Britânica, ali, ó, the British Columbia, e o Gulf of Alaska, onde tem o bacalhau. Muito bem. Já comeu bacalhau hoje, professora? Bacalhau, no tempo que a gente comia bacalhau, tá passando fome, né? Tá comendo rato, né? Era bacalhau. Isso em 1914, né? Mas aí você entende muito bem essa questão que eu estou dizendo aí, ó. Então, veja que é bem pertinho a questão do Estreito de Bering. Passa para frente. Deixa a tela cheia de novo aí, ó. Então, em virtude do processo de colonização de seus territórios, há uma grande variedade étnica, quer dizer, racial, meu povo, envolvendo o quê? Os inúmeros povos nativos que habitavam em tempos pré-colombianos. Aí eu trago aí um mexicano com as maracas, né? Uma moça com a saia bonita e uma pirâmide ou com a característica de um zigurate, professora, no tempo dos Incas, do Império Inca e do Império Azteca. Quando foi isso? Cristóvão Colombo chegou aqui à América em 1492. 1492. Quando ele chega nas ilhas ali do Caribe, né? Ilhas Guananahane, hoje São Tomé e Príncipe, e eu me lembro como se fosse hoje, foram 3 navios, Santa Maria, Pita e Ninha. Até Cristóvão, não e foi? Ninha. Você conheceu até Cristóvão, não foi? Conheci, ele é meu padrinho. Eu vi no Santa Maria. Tem Santa Maria, Pita e Ninha. Então a Nau Capitânia, olha, nome bonito, eu acho bonito. Nau Capitânia. E ele até registrou, viu, que tinham territórios pro lado de cá, onde é o Cristóvão. Brasil. Na verdade é o seguinte, Cristóvão Colombo em 1400, e aí eu queria aproveitar, meu povo, sabe, para esclarecer uma história mal contada, certo? Primeiro dizer a vocês que o Brasil não foi descoberto e nem a América foi descoberta, né? Por exemplo, Vanessinha, que mora em Goiânia, sabe que lá em Ponta de Pedra já existiam os índios lá, próximo à povoação de São Lourenço hoje, né, Vanessa? Um abraço para você, viu, meu? Tá visitando aqui, visitando os nossos estúdios aqui, e ainda que a gente mata o povo de vergonha, meu povo, né? Mas veja, então 1492, Colombo chega na América Central. Em 1493, os reis de Portugal e Espanha resolvem fazer um acordo e dividir as terras achadas por Cristóvão Colombo num documento chamado Bula Intercetera, que determinava que as ilhas da Madeira, Cabo Verde e Açores, que já eram de Portugal, 100 léguas
dividia-se um território meridiano, as terras a leste para Portugal e a oeste para a Espanha. Aí Portugal, o rei de Portugal faz, ora, pois, não quero concordar com os tratados. Ora, por quê? Porque as terras que estão a leste pertencem ao reino de Portugal. Né? Então, o rei de Portugal disse que não queria, porque as terras a leste já pertenciam a Portugal. E o resto era mar. E sabia que, pelas descrições feitas por Colombo, as terras encontradas que ficavam a oeste eram muito maiores e que ainda se pensava ser a costa das Índias Orientais. Por isso chamou os primitivos habitantes de índios. Aí veio um outro acordo, um ano mais tarde, 1494, o chamado Tratado de Tordesilhas, que é o que mais a gente encontra nos livros de história. Quase não se tem, com raríssimas exceções, dois autores, Jobson de Arruda e Mário Schmidt, coloca aí a bula intercetera, um ano já de 493. 494, Tratado de Tordesilhas. Aí uma pergunta, como é que Portugal só vai chegar no Brasil, descobrir o Brasil em 1500, se já em 1493, 94, reclamava a questão de um território? Então já começa aí uma situação. Uma outra situação, em janeiro de 1500, um navegador espanhol chamado Vicente Yanes Pinzón, que era sobrinho de Pinzón, que veio com Colombo, que os três navios pertenciam a Colombo, na verdade, a Pinzón, né? Mas é esse aí, Vicente Yanes Pinzón. Em 1500, ele chega no Cabo de Santo Agostinho, certo? Mas ele errou a rota. Diz a história, né? Não, a história diz que uma outra cidade, que é o título de que o Brasil foi descoberto em janeiro de 1500 e não em abril, lá em Porto Seguro da Bahia, certo? Mas, na verdade, o Pinzón sabia que chegou em território português, sabia que eram as terras portuguesas, tratou de abastecer o navio com água e alguma coisa que encontrasse, zarpou, subiu e voltou para a América Central. E Cabral vai chegar em 21 de abril de 1500 e tomar posse, porque até então o tratado estava só no papel, no documento. A França, ela diz, por exemplo, Adão e Eva deixou testamento, de que as terras do mundo só pertencem a Portugal e Espanha, porque eram os países católicos. E tem essa versão, né, que ele queria chegar nas Índias e errou, errou o caminho, mas é meio furado. Porque a América não era conhecida. Se a gente pegar um mapa que tem dessa época aí, não existia no mapa a América, só existia a Europa, a África e o Oriente, certo? Só se navegava, minha gente, até 370 léguas, até onde o olho via o continente. Por isso se chamava navegação de cabotagem, professora. Não é? Porque a turma pensava que depois dali a terra se acabava e você ia cair, antes de chegar naquele... como é aquela terra de Thor? Esqueci, ajuda aí, meu povo. Tu aí que está no final da sala, qual é o nome do Thor? Sabe não? Eu tenho Valhalla é o paraíso, é quando o guerreiro morria em combate, ele ia para o Valhalla, mas Asgard, aí tem a estrada do arco-íris, né? Tem Heimdall, que abre o portal e pá. Então isso é história, né? Isso é história, mas vamos para frente, senão a gente termina falando besteira aqui, emendando coisa. Mas eu quero dizer a vocês que essa questão é besteira, é balela, né? O que é fato os portugueses ocuparam aqui em 1500, os franceses não respeitaram o tratado, vieram e fundaram duas colônias aqui, no Rio de Janeiro, a primeira, França Antártica, com Villers-Gaillon. Foram expulsos e em 1537 foram para Salvador, São Luís, fundaram na ilha onde é a capital, né? São Luís do Maranhão, em homenagem ao rei Luís XIV da França. Né? Tanto que quando você for, uma curiosidade, quando você for a São Luís do Maranhão, entre naquela catedral, a parte histórica, você vai ver a arquitetura francesa e as inscrições da catedral toda é em espanhol. Por quê? Porque foi feita durante um período da União Ibérica e os padres jesuítas que vieram da Espanha para lá, professora. E depois ficaram na Guiana Francesa, né, com o acordo que fizeram. Mas aí, grupos identitários, vem de identidade, né? Então, europeus e as várias etnias africanas advindas por meio do processo de escravidão colonial. Quer dizer isso? Eu trago aí de novo aí nessa tela cheia o mapa do Canadá, Estados Unidos e México.
O Canadá foi fundado inicialmente por um italiano navegando pela Inglaterra, John Cabot, mas o nome dele é Giovanni Caboto. Chegou e fundou ali Quebec, no Canadá. Né? Depois os espanhóis, os franceses chegaram, acho que também com Villegagnon, que foi expulso aqui, foi para lá. E o Canadá hoje, ele tem o Canadá francês e a parte inglesa. Fala-se os dois idiomas. Os Estados Unidos, as 13 colônias inglesas da América do Norte. E aí vieram os primitivos habitantes e para trabalhar na mão de obra, os escravizados africanos, assim como foi na América Central e no Brasil, né, a questão da escravidão negra. Foi bastante difundida a questão da agricultura, né? Aqui a gente conhece mesmo a questão da cana-de-açúcar aí, o quanto foi explorada essa mão de obra, né? Primeiramente, a exploração ali do pau-brasil, no território aqui brasileiro, né? E com a mão de obra dos indígenas, dos povos originários, melhor dizendo, né? Que aqui habitavam. E em seguida, o açúcar, né? Que era um produto ali lucrativo e que eles utilizaram aí para exportação e explorar, né? Então foi bastante difundida essa questão da agricultura, né, professor Giorgio? Exatamente. Então a agricultura era latifundiária, monocultura de exportação, né? Com mão de obra escrava, o famoso plantation. Então, ó, só para a gente fechando aí, então na verdade, o principal fator que divide essas duas Américas, bota a tela cheia, por favor, Jonas. Então, o principal fator que divide essas duas Américas é o econômico, beleza? Então, enquanto os anglo-saxões possuem economia mais desenvolvida, os latinos apresentam economias subdesenvolvidas ou emergentes, ou seja, em ponto de bala para poder ainda começar a divisão. Eu volto aqui rapidinho, só para a gente ver aqui a questão da América Central, alguns países aí você pode olhar, ó, Belize, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, né, Panamá, Costa Rica, e eu vou parar por aqui, vou pedir à professora Vanessa que se despeça do meu povo bonito, né? Opa, na próxima aula tem mais, viu, gente? Mais história, mais geografia. Que bom estar aqui com vocês. Beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem, pois se você chorar, eu choro também. Tchau, meu povo, Deus abençoe a todos nós.